Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Vou pedir mais uma vez um pouquinho do tempo de vocês para compartilhar o meu processo de maturidade espiritual, o meu processo de cura. E a primeira frase que Deus colocou na minha mente aqui foi o seguinte: o tempo de espera é do tamanho da sua fé. O que é que eu entendi quando Deus me deu essa palavra, o tempo de espera do tamanho da sua fé? Por muito tempo eu fiquei afastada das doutrinas, da palavra, da igreja, da comunhão. Foram 24 anos afastada. E quando eu retorno me questionando, né? Por que eu me afastei por tanto tempo? E Deus me fala que é um processo de cura. E eu precisava passar por cada fase, cada etapa desse processo para chegar no dia de hoje e ter domínio próprio para testemunhar, ter domínio próprio para viver de acordo com a vontade de Deus, para fazer cumprir os teus propósitos na minha vida. E hoje eu venho falar com vocês sobre isso num lugar diferente. Não estou aqui na minha casa, viemos passar o final de semana no interior dos meus pais com uma missão, que depois vocês irão saber também. E nesse momento eu estou na casa da sogra aqui, fazendo esse vídeo num ambiente diferenciado, com alguns ruídos, mas enfim. Em qualquer lugar a gente pode falar de Deus, em qualquer lugar, em qualquer momento, porque Ele está presente onde nós estivermos, meus irmãos. Deus está aqui, o Espírito Santo está falando comigo, e isso é maravilhoso, é inexplicável. E eu abri a porta para que Ele estivesse, porque nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos estar ou não estar com Deus em nossas vidas, praticar ou não praticar a palavra de Deus em nossas vidas. Tudo é escolha. E quando eu quando eu tomei essa decisão, e é sobre isso que eu quero falar, esse processo de retomada, quando foi que eu voltei? Tudo processual, né? Eu voltei à busca em 2019. Eu fui morar em Eunápolis. E eu conheci pessoas que impactaram profundamente. Participei de um congresso, né? Essas pessoas que hoje são amigas, a Rafaela e a Débora, me convidaram para participar do congresso de mulheres em Porto Seguro. E esse congresso foi um marco, assim, onde eu pude ouvir, voltar a sentir, né? Voltar a ter vontade de ler, de orar, de me conectar novamente com Deus. Foi muito forte quando a pastora Soraya falou o seguinte: Deus continua assentado no trono. Essa frase pode não fazer sentido para muita gente, mas para mim impactou profundamente, porque assim eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiquei tanto tempo afastada, no pecado, na carnalidade, e o Senhor continua sentado no trono me esperando. O Senhor, Deus, é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. E aí eu comecei a me questionar, né? Meu Deus, mas o que eu faço? Como é que eu volto? Como é que eu posso de novo me sentir sua filha, sua serva? E começou uma busca constante a partir daí. Uma busca pela palavra, uma busca por fazer parte de uma igreja, uma busca pelos grupos de comunhão que me proporcionassem um ecossistema que me ajudasse nesse retorno, né? Que não dificultasse, porque as minhas amizades até aquele momento eram amizades que não me permitiam essa conexão com Deus. E fazer parte desse ecossistema é muito importante. Então, foram as minhas amigas de oração, foi a igreja, foi a minha prima Rose, que foi usada por Deus para trazer o pastor Beto da Igreja Batista de Vilas do Atlântico na minha casa. E aí o pastor Beto foi lá com a esposa Geraldine para testemunhar. Foi uma conversa tão boa, onde o pastor
falou das fragilidades dele também, como foi o processo de cura dele. Isso mexeu tanto comigo, porque eu vi um pastor sentado na minha frente como um ser humano como eu, e não como uma pessoa diferente, né? E falando dos testemunhos, ele me impactou, e não só a mim, mas impactou meu marido também. A partir daquele momento, meu marido começou uma busca sobre o que de fato ele precisava. Depois que ele teve um câncer, ele queria entender o sentido, né? O sentido da existência. Ele queria entender o caminho da salvação, mas ele tinha dificuldades, né? E o pastor Beto trouxe essa vontade ainda maior, tanto para mim como para meu marido. Então eu comecei a orar, a buscar, a participar dos cultos da igreja, de forma que Deus foi me revelando, foi abrindo portas. Uma das portas que Deus abriu foi o batismo do meu marido. Meu marido resolveu se batizar sem eu precisar fazer muito esforço. E meu marido se batizou. E hoje é muito importante nesse processo eu estar junto com ele. Ele está junto comigo. Hoje eu tenho um marido que está comigo todas as noites discutindo a palavra de Deus. Ele faz as leituras dele, eu faço as minhas leituras, e nós nos juntamos e compartilhamos nossas interpretações, tiramos dúvidas um com o outro, e quando quando a gente não consegue chegar no entendimento, a gente busca ajuda de pastor, do pastor da igreja, enfim. Isso é maravilhoso, meus irmãos, e eu não imaginei que Deus fosse atuar de forma tão significativa na minha vida, que Ele fosse fazer os milagres que Ele tem feito. Por isso eu só tenho a louvar, agradecer, a honrar o seu nome. E compartilhando com vocês, eu espero que trazer um pouco de esperança para aqueles que oram e acham que Deus não escuta, que está demorando. Então, meus irmãos, o tempo da espera é do tamanho da sua fé. Vejam que impactante isso. Tenham fé, orem com fé, confiem em Deus. Ele sabe o melhor horário, Ele sabe qual é o tempo certo, o tempo perfeito. E enquanto isso Ele está agindo, Ele está te tratando, Ele está tratando as pessoas, Ele está criando um ecossistema. Ele está agindo de acordo com a vontade dEle. Então, eu queria trazer alguns versículos aqui. Hebreus 11:1 diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. E hoje nós vivemos num mundo que é muito difícil, né? Porque a gente vive tantas mentiras. As mentiras se tornam verdades. Por quê? Porque tem a internet, tem os aplicativos que transformam, que modificam, e a gente termina sem saber hoje o que é verdade de fato e o que não é. Então nada melhor do que a nossa fé para a gente ter a convicção daquilo que nós precisamos. E a fé no Senhor Jesus Cristo, ela vai nos ajudar a ter o discernimento. É através da fé que Deus nos guia, que Ele nos usa, que Ele revela, que Ele mostra qual o caminho que nós devemos andar. Então, meus irmãos, confiem, desenvolvam a fé de vocês todo dia, renovação diária, todos os dias. Eu renovo meus votos de fé, Senhor, eu preciso de Ti, ó Pai. Usa-me, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me discernimento, ó Pai, para me conduzir no caminho do Senhor, no caminho da luz, no caminho do que é certo. Peçam a Deus, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então vejam quanto é importante. Se você crer, se você tiver fé, você vai receber. E quanto maior a sua fé, a Bíblia fala que a fé é do tamanho de um grão de mostarda já move montanhas. Imagine a gente desenvolvendo todos os dias a nossa fé, o que a gente pode fazer. Tem outras leituras aqui que eu vou indicar para vocês. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11:6. Tem Mateus 17:20. Tem Lucas 17:6. O versículo que eu li, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis, é Mateus 21:22. Gente, está tudo na Bíblia. A Bíblia tem resposta para todos os nossos questionamentos. A Bíblia tem resposta
em resposta para a nossa comunhão, para a nossa retomada, como fazer, como é que eu me conecto, o que preciso, o que eu preciso aprender, como é que eu me capacito, tá tudo na Bíblia. Em quem eu vou votar, tá na Bíblia. Busca a Bíblia, meus irmãos. É resposta, é entendimento para todas as áreas da sua vida, para sua área financeira, recorra à Bíblia. Sua saúde, recorra à Bíblia. Deus nos dá dons espirituais, dons de cura. Em nome de Jesus, a gente pode curar, a gente pode ser curado pelo nome de Jesus, que morreu na cruz pelas nossas transgressões. Ele pagou o preço dos nossos pecados, a gente não pode fazer isso sem em vão. Precisamos nos posicionar, precisamos ter domínio próprio, precisamos falar, precisamos agir, precisamos viver a palavra de Deus. Medite na palavra, Josué 1:8, Josué 1:9, esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, meus irmãos, vamos retomar, vamos trazer Deus para perto da gente, vamos mover montanhas. Esse início da minha busca foi muito marcado pela vida dos meus filhos. Eu queria muito que meus filhos fossem salvos. Então eu comecei esse processo também pensando não só em mim, pensando nos meus filhos. Eu queria fazer que eles não passassem pelas coisas que eu passei, pelos sofrimentos que eu passei. Eu sei que eu não vou conseguir criar uma barreira de proteção, mas com a minha oração, eu tenho certeza que eu posso conduzir meus filhos no caminho da luz. Eu tenho certeza que Deus pode tirar todas as pedras do caminho para que cada um conheça, se posicione, ande firme com Deus, entregue a vida para Deus, para que Ele tome conta. E é sobre isso, né, que eu queria falar hoje. Agradeço a escuta de todos, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Amém?